Piazada, tô aproveitando a minha vida nômade aqui em Portugal, em Porto, aproveitando essa vista do Rio Douro, que é o famoso rio que eles trouxeram as coisas do Brasil. Ladrão! E enquanto eu aproveito essa vida nômade de programador que pode trabalhar do lugar onde ele quiser, eu tava lembrando e refletindo de como que eu consegui a minha primeira vaga pro exterior, como que isso aconteceu. E refletindo sobre, eu resolvi contar pra vocês quais foram os passos, como foram as entrevistas, como que chegaram até mim e como que eu consegui minha primeira vaga na gringa lá em dezembro de 2020, janeiro de 2021. Tudo começou quando eu tava no LinkedIn e do nada eu recebi uma mensagem de uma recruiter falando que ela tinha uma vaga pra trabalhar no GIF.com. E na época eu pensei que era loucura, porque eu pensei, cara, eu já ouvi o nome dessa empresa e é impossível que uma empresa famosa esteja entrando em contato comigo para eu participar de um processo seletivo. Então, na hora, não vou mentir, eu pensei que era fake, entrei meio em choque e eu tenho algumas suspeitas do porquê que eles entraram em contato comigo para começo de conversa. Uma coisa que eu percebi, depois de já uns 3, 4 anos trabalhando pro exterior, é que existe uma linha de corte, principalmente quando eles estão procurando pessoas seniors. Meu Deus, caralho, ficar gritando. Então, uma coisa que eu percebi, depois de anos trabalhando pro exterior, é que existe uma linha de corte imaginária, mas que a maior parte das empresas usam quando estão pesquisando candidatos no LinkedIn. E essa linha de corte se chama 5 anos de experiência. E, curiosamente, eu recebi essa mensagem da recruiter exatamente quando eu fiz 5 anos de experiência no LinkedIn. E eu não acho que foi coincidência, porque a maior parte das vagas seniors, de fato, as recruiters entram lá e pesquisam e filtram por pessoas com 5 anos de experiência na área. Então, acho que isso foi o ponto número 1 pelo qual ela entrou em contato comigo. O ponto número 2 é que eu já tinha também algumas publicações no LinkedIn, então eu tinha escrevido alguns posts pro blog do Medium, eu já tinha feito alguns vídeos pro YouTube também. A recruiter que entrou em contato comigo era uma recruiter ucraniana, então obviamente ela não falava português para ver meus vídeos, mas eu tenho certeza que ela deve ter olhado que estavam nas minhas últimas publicações e deve ter pensado que no mínimo eu sabia me comunicar em português, então deveria ser o suficiente para eu participar das entrevistas em inglês. Na época eu dei muita sorte, porque faziam exatamente, sei lá, 3 semanas, 4 semanas que eu tinha me inscrito no curso de inglês do Cambly, porque eles sempre fazem uma dessas promoções de Black Friday, e na época eu tinha comprado na Black Friday de novembro de 2020, já tinha feito umas 3 aulas, e não fiz cursos formais de inglês, eu fiz 6 meses de curso formal de inglês quando eu era mais novo, mas eu não tenho toda essa formação formal em inglês. Mas, essas 3, 4 semanas fazendo Cambly, mais o contato que eu tive com tecnologia todos os dias da minha vida, trabalhando como programador, mais o fato de eu assistir bastante vídeo no YouTube de programação em inglês, me ajudou bastante a conseguir se comunicar. E aí, quando essa recruiter mandou mensagem, eu respondi, obviamente, que eu estava muito animado e muito feliz e queria muito continuar no processo, e eu fiquei super ansioso com isso, e nisso ela fez algumas perguntas que eu considero como se fosse uma pré-entrevista, lá no chat mesmo, confirmando se eu tinha de fato 5 anos de experiência, e é engraçado até porque as recruiters acabam fazendo algumas perguntas que pra gente parece óbvio, mas pra elas não são. Então, por exemplo, a recruiter perguntou pra mim se eu sabia JavaScript, e eu já tinha falado que eu sabia React, mas acho que ela não estava ligada que é mais parecido ou quase a mesma coisa. Ah, e um adendo que eu esqueci de falar, mas um ponto importante quando eu fiz essa minha primeira entrevista com a moça do RH foi que ela pediu minha pretensão salarial. E na época eu não fazia a menor ideia de quanto que um programador na gringa ganhava. Porque quando eu pesquisava nos sites, dizia que, por exemplo, um júnior começava ganhando $4.000. Eu pensava, mano, $4.000 é R$20.000 e é impossível ganhar R$20.000, cara. É só, sei lá, bilionário que ganha esse dinheiro. Então eu tava super nervoso e na época eu pedi minha pretensão salarial como $4.500. Então eu pedi a pretensão de $4.500 porque eu vi que era o valor que a galera usava pra contratar júnior e pra mim era um dinheiro absurdo. E eu pensei, cara, nem fodendo que esses caras pagam tudo isso. É muito dinheiro, meu Deus, se eu tivesse dinheiro eu vou, sei lá, comprar uma casa em 2 anos trabalhando. Mas enfim, isso rolou na primeira parte da entrevista. Eu confesso que eu fiquei bem nervoso e pensei que eu não ia passar pra próxima fase porque eu tava bem nervoso, não consegui entender tudo, mas eu consegui, acho que, me comunicar pelo menos o suficiente pra passar pra próxima fase. Piazada, me mudei um pouco de lugar aqui porque os caras estavam com uma britadeira gigantesca lá fazendo um barulho. Espero que não tenha estragado muito o vídeo. Vamos continuar. Então, essa foi minha primeira entrevista e 1 dia depois, 2 dias depois, eu já recebi uma mensagem que eles iam seguir para entrevista técnica. E nessa época, eu ainda estava super desacreditando que essa vaga era real, porque eu estava fazendo as entrevistas não com as pessoas do GIF, mas sim com a empresa outsourcing que estava me contratando. Então eu tava, putz, cara, será que esses caras são sérios? Porque eu não tô fazendo entrevista com ninguém do GIF mesmo, né? Mas, spoiler, eles eram sérios sim. Então eu fui fazer minha entrevista técnica, que eu tava super nervoso. Então, como eu já contei, inclusive, no vídeo de como conseguir o seu primeiro emprego para o exterior, ganhando em dólar,
Eu fiz vários exercícios daquele site Codility, acho que eu fiz todos os exercícios da lição 1 até a lição 9, ou a lição 10, por aí. Então eu estava confiante em relação a algoritmos e sobre as perguntas de front-end, porque a vaga era para Senior Front-End Engineer, eu estava super tranquilo, porque era algo que eu usava todo dia e eu confiava que de fato eu conseguia entregar um bom trabalho como programador front-end, embora na época eu fosse full stack. Então eu fui para essa entrevista e foi super estranha para mim também, porque eu entrei na call com um ucraniano que era poucas ideias, esses caras não curtem dar uma conversada, então eu já cheguei na entrevista, o cara falou, teu nome é Matheus, certo? Eu falei, certo, então vamos começar aqui a entrevista. O que é isso? E foi me fazendo perguntas sobre CSS, JavaScript, React, e tiveram algumas coisas que eu não soube responder, principalmente, acho que quem trabalha com JavaScript sabe o que é aquelas paradas de prototype, que são do JavaScript um pouco mais interno, e eu nunca tinha mexido com isso na prática, eu não estava muito preocupado com isso, então eu só falei que não sabia e bola pra frente. Mas graças a Deus, nas perguntas de JavaScript um pouco mais moderno, CSS, React, eu consegui bem e consegui responder tudo 100%, então deu certo. E essa entrevista não cobrou nada de algoritmos, foi só como se fosse um quiz de conhecimentos gerais sobre as coisas. E eu lembro que no meio da entrevista ele pediu para eu refatorar um componente. Ele me deu acesso a um Sublime Text, ele me mandou um arquivo, pediu para eu colar no Sublime Text para eu editar o componente, para o componente funcionar, porque era um componente quebrado. E eu resolvi aquele componente, achei bem simples na verdade, fiquei bem surpreso que era um refactor tão simples. Aí eu fiz a refatoração, passei para ele, deu tudo certo, eu consegui de novo passar para a próxima fase. Mas eu confesso que no final dessa entrevista eu tinha certeza que eu tinha reprovado. Nesse dia, especificamente, eu estava na casa do meu pai, eu tinha certeza que não tinha passado, eu saí da entrevista, eu subi para conversar com meu pai e falei, pai, acho que eu não vou continuar nesse processo porque eu não sabia responder essas coisas de prototype, também não entendi 100% do que o cara falou, mas sei lá, né, vamos ver, bola pra frente. E aí depois da segunda entrevista, eu esperei alguns dias numa aflição gigantesca e eu fui marcado para fazer as próximas entrevistas para continuar no processo seletivo. E aí, quando eu passei dessa parte, eu tava super confiante que eu ia conseguir passar, porque na minha cabeça, eu já tinha passado a entrevista técnica, já tinha passado daquela pré-entrevista, já tinha passado a entrevista com a mulher de RH. Então era só continuar e falar com a galera do GIF. Foi aí que longos dias de espera começaram, porque a gente chegou no final do ano nessa época. Eu tinha começado o processo na metade de dezembro e agora a gente já estava ali nas épocas de Natal, Ano Novo, então a minha entrevista era adiada quase que sempre. E eu nunca conseguia conhecer o pessoal do GIF. Até que, enfim, finalmente chegou o dia em janeiro, depois de esperar todo aquele recesso de fim de ano, nem conseguindo comer direito no fim de ano e no Natal, de tão nervoso que eu tava pra saber se ia passar na vaga, eu fui fazer minha entrevista com uma pessoa que tinha o e-mail @GIF, o que me deixou feliz pra cacete. E quando eu cheguei nessa entrevista, era a entrevista com um dos tech leads. A primeira parte da entrevista, a entrevista foi dividida em 2 etapas de meia hora, e na primeira etapa de meia hora foi só respondendo perguntas sobre o que eu tinha feito, sobre o que eu gostava de fazer, e essa entrevista eu me senti muito mais confortável, porque eu fiz entrevista com um americano, e os americanos são mais abertos do que os ucranianos. Eu sei que muita gente fala que americano é poucas ideias, é mais direto, mas cara, não se compara com um ucraniano muito louco, tá? É muito mais fácil conversar com o americano. Então eu fiz a entrevista com o americano, fiz essa metade de entrevista só falando sobre projetos que eu já fiz, coisas pessoais, e depois a segunda parte ele me chamou para fazer um code challenge. Mas era um code challenge bem diferente, porque ele abriu um editor de texto online compartilhado que a gente podia fazer junto e não tinha lugar nenhum para rodar. Então eu teoricamente deveria rodar as minhas soluções na minha cabeça explicando para ele como que o software estaria rodando aquilo. O problema que ele me propôs foi um problema bem famoso, que é o Last Recent Use Cache, alguma coisa assim, LRU Cache. Se vocês pesquisarem na internet, vocês vão ver várias coisas sobre esses problemas, e eu de fato já tinha visto no passado, mas eu não lembrava exatamente como de cabeça resolver. Então eu comecei a resolver aqueles algoritmos da maneira mais simples possível. Acho que todo mundo sabe que praticamente qualquer algoritmo você consegue resolver usando um for loop ou vários for loops malucos, e foi assim que eu fiz. Comecei fazendo desse jeito, sem se preocupar muito se o meu Big O estava bom ou não estava bom, se a performance estava boa ou não estava boa, mas nos primeiros 5, 10 minutos eu só tentei fazer aquilo, atender a regra de negócio que o meu entrador precisava, e de fato eu consegui isso. E aí, depois que eu fiz funcionar, eu falei para ele que eu sabia que não estava da maneira mais performática possível, mas que se eu tivesse uma tarefa dessa na vida real, eu precisaria como resolver de uma melhor maneira. E foi bem interessante, porque ele gostou, o entrevistador no caso gostou, que eu sabia que não estava na maneira mais performática possível, que eu soube dizer o Big O
da solução que eu tinha apresentado. Ele não se importou com o fato de eu não conseguir resolver esse problema na hora, porque ele de fato entende que é possível eu pesquisar no Google, mas o mais importante é eu saber que esse problema existia e que eu tinha que resolver esse problema eventualmente. Assim terminou a minha primeira entrevista com uma pessoa do GIF. Foi bem legal, porque no final o próprio entrevistador falou que eu fui muito bem e tudo mais, e que provavelmente eles iam continuar no processo comigo, o que não aconteceu nas outras entrevistas. Nas outras entrevistas a galera só saía da call e eu tinha que ficar esperando um e-mail milagroso falando que eu ia continuar. Então essa entrevista me deixou muito seguro de que eu ia continuar no processo, e depois dessa entrevista eu já fui mandar mensagem para recruiter que tinha entrado em contato comigo, falando que eu queria muito, que eu tava super ansioso para continuar no processo e tudo mais. E ela falou que também tava e que achava que eu tinha grandes chances de chegar até o final. Porque isso é uma coisa que vocês têm que ter em mente, galera. A recruiter, ela ganha dinheiro quando ela contrata alguém. Então ela também quer que você seja contratado. Imagine que uma empresa tem, sei lá, 3 recruiters indo atrás de uma vaga. A recruiter que fechar vai ser a que vai ganhar a comissão mais top. Então sejam amigos delas, porque elas estão ali para te ajudar também. E uma coisa engraçada sobre esse teste técnico foi que eu fiquei com esse arquivo, eu fiquei com a cópia desse teste técnico, e depois eu fui revisar em casa sozinho e eu achei alguns bugs na minha implementação que nem eu, nem o tech lead que estava me entrevistando perceberam. Mas eram alguns bugs assim de sintaxe que eu percebi na hora, assim, que, meu Deus, eu tinha sido muito burro de ter escrito desse jeito, mas graças a Deus não precisava rodar o código naquela hora, e eles não estão nem um pouco aí. Se você está com a sintaxe certa, eles querem ver se você tem a lógica necessária para resolver problemas complexos do dia a dia que você vai ter que enfrentar como programador. A minha próxima entrevista, sim, teve mais entrevistas, tiveram mais 3 entrevistas, foi um processo bem longo. A minha próxima entrevista foi com a Product Manager do GIF. E eu não fazia a menor ideia que as pessoas colocavam esse tipo de entrevista em processos seletivos, porque processos seletivos no Brasil, pelo menos para mim, eles eram bem rápidos. Enfim, quando eu fiquei sabendo que ia ter mais uma parte do processo, que eu iria conversar com a PM, eu já estava um pouco cansado, de saco cheio, mas era a minha vaga em dólar, então eu não poderia desistir nesse momento. E eu fui fazer a entrevista com a PM da GIF. E foi bem interessante, porque essa entrevista consistiu basicamente a PM me mostrar um backlog inteiro de um projeto, e ela pediu para eu fazer um roadmap baseado naquele backlog. E eu comecei a conversar com ela, explicar para ela como é que eu faria esse roadmap, explicar quais seriam os desafios técnicos, o que não seria tão difícil, o que seria mais difícil. Expliquei mais ou menos em quanto tempo esse projeto poderia ser executado. Obviamente fazendo várias perguntas sobre regra do negócio, sobre as tarefas que ela tinha colocado lá e tudo mais. E aí quando eu fiz isso, ela olhou para mim e falou: ok, e agora o que você faria se eu te dissesse que você tem a metade desse tempo para executar esse projeto? E aí eu fui conversando com ela sobre maneiras de priorização. A gente conversou um pouco sobre o Moscow Method, que é aquele must have, should have, want have, para você organizar e priorizar as tarefas. Então a gente fez tudo isso em uma conversa de mais ou menos 1 hora, e no final também ela falou que eu estava apto a passar para a próxima fase. E quando eu fui conversar de volta com a recruiter que estava me recrutando, ela falou que eu tinha passado e tinha conseguido a vaga. E eu fiquei super feliz, mas você deve estar se perguntando: ué, como é que você conseguiu a vaga se você acabou de falar que tinha mais 3 entrevistas antes dessa com a Product Manager? Exato. A recruiter falou que eu tinha passado na vaga, mas uns 2, 3 dias depois, eu ansiosamente esperando o meu contrato chegar, ela chegou para mim falando que tinham mais 2 etapas, caras, que eram etapas de conhecer o time. Então seriam reuniões informais com o time que eu ia participar, só conversando e trocando uma ideia sobre qualquer coisa. E, sinceramente, não muita coisa aconteceu nessas duas próximas entrevistas / conversas. Eu só conversei com alguns programadores, troquei ideia sobre a vida, coisa bem informal, assim. Eu acho que é só pra ver se eu não sou um maluco mesmo, se eu sou um cara gente boa que eles querem ter no time. Então eu participei dessas entrevistas, e depois disso, finalmente chegou a minha proposta, o meu contrato para eu assinar e começar finalmente trabalhar para o exterior. E foi bem interessante, porque eu nunca tinha feito um contrato em inglês, nunca tinha feito um contrato para gringa. Eu sempre tinha trabalhado com PJ no Brasil, mas eu acho que os contratos PJ no Brasil, eles acabam vindo um pouco goela abaixo da empresa que está te contratando. E esse contrato PJ, primeiro que eu fiz para a gringa, foi bem interessante, porque várias coisas eram negociáveis. Então, por exemplo, eu mesmo negociei quantos dias de férias eu queria, eu negociei que holidays que eu ia seguir, se ia ser os holidays do Brasil ou os holidays dos Estados Unidos, e no final deu tudo certo, e eu até recebi uma proposta maior do que eu pedi. Como eu falei, eu tinha pedido $4.500, e a moça falou para mim que ia me pagar 4.650, porque ia ter as taxas para receber do exterior e tudo mais, e ela não queria que eu me preocupasse com isso. Mas, algum tempo depois, eu descobri que se eu tivesse pedido bem mais, provavelmente eles iam ter aceitado também, e que eu fui bem humilde pedindo esse valor. Mas nós, como brasileiros,
A gente às vezes não tem noção que a nossa moeda é tão desvalorizada e que a gente tá pedindo um salário que pros caras é um salário de alguém iniciante, mas pra gente é um salário de alguém rico. Sei lá, pra mim, $4 mil, $20 mil era uma pessoa extremamente rica. E foi assim, essa é a história de como que foi o meu primeiro processo seletivo pro exterior e que, graças a Deus, eu consegui passar e entrar na minha primeira vaga na gringa, que foi uma experiência maravilhosa. Hoje em dia eu já tô trabalhando pro exterior há uns 3 anos, eu acho, sei lá. Não lembro exatamente, não consigo fazer essa conta exatamente agora, mas deve ser uns 3 anos e agora eu tô curtindo essa vida nômade em vários países. E esperem por mais vídeos sobre isso, contando experiências no exterior, contando como que tá essa vida nômade na Europa. Não esqueçam de se inscrever no canalzinho, porque eu faço do fundo do meu coração esses vídeos, porque eu sei que podem inspirar alguém a conseguir também trabalhar pro exterior. E então deixem aí um comentário maneiro, deixem um like maneiro, se inscrevam no canal, compartilhem com os amigos que também têm esse sonho maravilhoso de trabalhar pro exterior. É isso, um abraço, um beijo e até mais.